Muito boa noite, telespectadores. O tema dessa noite interessa a todas as pessoas, sejam empresas, sejam pessoas físicas. Planejamento financeiro. E vamos ver se nós vamos conseguir mudar alguma coisa na sua vida. Para discutir esse interessante e importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Marco Harbisch. Esse sobrenome é de que origem? Alemão. Marco Harbisch, ele é consultor e planejador financeiro para pessoas físicas e jurídicas na Ter Planejamento Financeiro. A Ter Planejamento Financeiro fica aí na Rua 136, não é isso? E a Larissa Bareato, advogada especialista em direito empresarial. E o Danilo Orcida, que é economista e participante toda semana no Opinião em Debate, na Rádio 730 AM, das 8 às 9 da manhã. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones que estão aí na telinha, que é o 3201-7688 e 3201-7708. E também pode participar pelo Twitter, @RosenvalF, ou pelo WhatsApp, que é o 9832-0302, ok? Bom, o próximo programa será sobre a posição e a importância da mulher na advocacia goiana. Bom, Marco, o brasileiro, a exemplo da própria nação, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, ele tem pouca afeição ao planejamento, né? E nós estamos falando. O telefone dele está com problema? Então eu vou passar a pergunta aqui para a Larissa, porque o telefone do Marco não está funcionando, é isso? Então eu contra-arrumo o telefone dele. Larissa, as empresas brasileiras, elas são, a maioria delas sabem fazer um planejamento financeiro ou a maioria não sabe? Realmente, nós temos um histórico, né, em relação ao empresário brasileiro, que ele acaba abrindo, né, a empresa, constituindo uma empresa, seja ela um empresário individual ou mesmo sociedade, com aquele valor que ele recebeu numa rescisão de trabalho, né? Então, sem um planejamento, sem uma condição sem estabelecer um livro caixa, sem ter um capital de giro. Então, realmente, isso é um dos maiores problemas que nós temos hoje em relação ao empresariado, sem dúvida nenhuma, a falta de planejamento. Uhum. Danilo Orcida, alguns especialistas com os quais eu tive a oportunidade de conversar, falam que as empresas sofrem muito e algumas delas acabam fechando porque elas não sabem fazer o cálculo, por exemplo. Se eu precisar mandar, eu tenho 10 funcionários, mas esses 10 funcionários começam a não funcionar. Eu tenho que trocar todos eles. As empresas não têm caixa para mandar embora num país em que mandar o sujeito embora é uma tragédia, né? Porque em qualquer outro lugar do mundo, o sujeito quer mandar embora, ele não precisa desembolsar tanto quanto se desembolsa no Brasil, né? Então, o planejamento para a demissão, ele precisa ser feito com fundo de caixa, que se faz isso, com certeza. Eu acredito que, para o empresário, existem 2 gargalos que merecem atenção. O primeiro dele é o trabalhista, em razão dessa rotatividade de funcionários, que é natural que aconteça. Muitas vezes esse funcionário que trabalhou durante um tempo sai, ajuiza uma ação e de repente essa ação resulta num valor que, se a empresa não estiver preparada, ela vai se ver numa condição de dificuldade, porque é um dinheiro ali que vai sair do seu caixa, muitas vezes de uma forma inesperada. E acredito que o outro gargalo, que é um grande desafio para o empresariado brasileiro, é o gargalo tributário. Nós temos uma alta carga tributária incidente sobre tudo. Sobre as empresas, né, desde dos produtos até a própria renda. E eu acredito que esses 2 gargalos são os grandes desafios aí, que o empresário enfrenta no seu dia a dia, o trabalhista e o tributário. Ok, Raulino, você já deu voz aqui para o Marco? Então pronto, Raulino, ele não tem essa coisa não, é rápido do gatilho aqui. Marco, então a pergunta que eu tinha feito a você no início é sobre a falta de planejamento do país. Porque o Brasil é um país cujo planejamento aqui, acho que a única coisa que as pessoas planejam para valer é de ficar no poder. Eu planejo ficar no poder, mas planejar o país é muito raro. E as famílias, as pessoas, de modo geral, os profissionais, eles não pensam em planejamento financeiro, né? Você acha que esse tipo de necessidade
poderia ser corrigido ensinando planejamento financeiro básico nas escolas, por exemplo? Com certeza. Essa é uma informação até que já está acontecendo. Né? Existe a ANEF, que é a Agência Nacional de Educação Financeira, que é do órgão público, né, do Ministério da Fazenda, em que ela já está estudando, já está implementando a educação financeira nas escolas. Inclusive aqui em Goiânia já tem algumas que estão servindo como piloto. Então, com certeza, se houvesse um planejamento financeiro desde a escola, nós não teríamos tantos casos até de inadimplência, como a gente tem hoje. Né? Então, a gente já pensaria num pouco mais de longo prazo, né? As famílias pensariam mais como eu posso preparar para alguma ocasião de crise, alguma coisa nesse futuro. Né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas fazem na ausência, sem fazer planejamento? Quais os erros mais comuns na falta de planejamento? O primeiro já não é não pensar no longo prazo. Né? Ele pensa na conta de amanhã. Se tiver dinheiro para pagar a conta esse mês, ótimo. O mês que vem a gente vê. Então, isso é um primeiro erro. Né? Então, as pessoas também, um outro erro que é, se sobrar, eu guardo. Não. Tem que se remunerar primeiro para depois adequar sua vida com que o valor que sobrar já depois se remunerar. Né? Então, a pessoa vai separar X% mensal para a sua aposentadoria, uma emergência, alguma coisa nisso. E o que sobrar, ali eu adequo minha vida nesse valor. Mas será que não é porque, por exemplo, no Brasil, eu imagino que mais de 85% da população, e olha que talvez eu esteja sendo até generoso, não sobra. Tem não é? Vou trazer um dado Não aqui, é? Rosel. 66% da população brasileira, das famílias brasileiras, recebem até 2 salários mínimos. Né? Então, se for reduzir para um salário mínimo, aí nós estamos falando de 40% da população. E eu imagino que, por exemplo, para pessoas que sobram mesmo, não passa de 15% da população, né? Que sobra alguma coisa. Não. A questão não é nem sobrar. A questão é se remunerar primeiro para adequar a vida naquele valor que ele vai ter após a autorremuneração, vamos dizer assim. Né? É claro que... Eu estou provocando um pouco que você chegar no ponto que o telespectador possa entender. Eu ganho ali R$1.500, né? Mas aí quando eu somo isso, bom, eu tenho que pagar a luz, tem. Eu tenho que pagar água, tem. Tenho que pagar aluguel, tem. Exatamente. A escola do menino, tem. Quando você chega no final do mês, você fala, bom, não sobrou nada, não é? Agora, o que o sujeito vai fazer? Pode resolver? Pode. Não, eu não vou ter luz em casa. Seria esse extremo? Não vou ter luz. Não chega a esse extremo. Banho aqui só frio. Né? Porque quando o sujeito fala em cortar o quê, por exemplo? Né? Primeiro ver o que tem de supérfluo. Né? Então, por exemplo, todo brasileiro, ou a maioria dele, gosta de ir a algum bar. Então, isso começa a ser um supérfluo. O que não é de necessidade básica para esse pessoal de mais baixa renda? O que não é de necessidade básica? Começa a cortar por aí. Né? Muitas pessoas, por exemplo, têm, mesmo quem ganha R$1.500, R$2.000 por mês, tem 4 cartões de crédito na carteira. O que é uma temeridade, né? Essa coisa do bar foi bem dita, porque meu pai, graças ao meu pai, eu aprendi que não devo ir a bares e não vou. Muito raramente. Meu pai achava que bar não era um lugar de não estou dizendo que não é, não, mas ele achava isso e acabou passando essa coisa para mim, que eu raramente vou em bar, muito raramente, né? Porque ele achava que bar não era uma coisa para se bem frequentar. Bom, eu gostaria que colocasse a Flectir, por favor. Dá para pôr aí a Flectir no vídeo? Dá ou não? Estão tentando? Ai, claro, olha aí. Movimente-se, a Academia Flectir tem tudo o que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma. Natação, hidroginástica, atividades de musculação, pilates, tem lutas e outras modalidades. O telefone é o 3281-1434 e fica ali na rua 58, número 183. Bem naquela rua onde fica no fundo do Pão de Açúcar, ok? E a Implant Center,
eu gostaria também de falar sobre o Implant Center, que é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas da odontologia. Um abraço ao Dr. Jefferson, 3285-3247. Bom, antes de ir para o intervalo aqui, vamos lembrar também da Pax Clínica. A Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há cerca de 40 anos. E você pode ir lá, é tocada pelo grande Dr. Salomão e prioriza o bem-estar do paciente. Telefone 3282-7040. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos a falar, atender os telespectadores em relação ao planejamento financeiro. Voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Planejamento Financeiro. O próximo programa nós vamos falar sobre a posição e a importância da mulher na advocacia de Goiânia e de Goiás. Eu quero registrar aqui a honrosa presença do professor, que é advogado também, o professor é advogado criminalista e professor Marcelo Bareato, não é? Que é o esposo da Larissa, não é? Larissa, o marido tem que vir mesmo aqui proteger a mulher, né? Não precisa. Grande professor com um sorriso generoso ali. Vamos ver aqui as perguntas. O Maurício, para o professor Marco, quais os erros eu devo evitar ao fazer minha planilha de orçamento? Uma coisa que geralmente não se colocam na planilha são o que a gente chama de gastos ocultos, né? Sempre tem um cafezinho, uma cópia numa faculdade, um lanche, uma lanchonete. É que o pessoal fala, eu só gastei R$2, só gastei R$3. Esse só vai longe. Vai somando. Isso no final do mês pode chegar a R$500, dependendo do tamanho desse gasto. Então, é o que a gente chama de gastos ocultos. Isso tem que entrar na planilha. E uma outra coisa na planilha não faça só daquele mês, faça do ano inteiro. Porque você, quando se planeja para o ano inteiro, eu já sei como e quando e onde eu tenho que me preparar para um mês que eu vá ter um gasto a mais. Ok. Né? Hoje, Roseval, só me permito fazer uma rápida intervenção. Desse mundo tecnológico, né, existem diversos aplicativos, inclusive aplicativos gratuitos, que você baixa, que permite a inserção naquele momento imediato que você acaba... E grátis. E aplicativos grátis. Né? Eu acredito que a facilidade de não perder essa informação desses pequenos gastos... Você não sabe de nenhum mais aplicativo desse para indicar, não? Tem, salvo engano, Infomoney. Tem diversos aplicativos. Ok, o José aqui, nosso telespectador, pergunta para o grande Danilo. Quando parcelar no cartão de crédito é vantajoso para economizar dinheiro? Cartão de crédito trabalha aí com as taxas de juros mais escorchantes do mercado, né? Hoje, é fato que existe até uma movimentação, Rosenval, dos bancos para acabar com a figura do crédito rotativo. Hoje, existe esse discurso aí sendo colocado em pauta, até porque a taxa do rotativo do cartão de crédito, ela é
impagável. Impagável. Né? Nós estamos falando de taxas aí de 170% ao ano. E hoje existe essa tentativa de destravar o crédito, porque existem muitas pessoas que têm, inclusive, condições de consumir outros produtos dos bancos, mas que estão nessa condição de inadimplente, muitas vezes envolvidos com dívidas de parcelamento de crédito, cartão de crédito, com dívidas de cartão de crédito, e os bancos já começam a sinalizar essa possibilidade de acabar com essa figura do crédito rotativo. Eu imagino que não é nenhuma benevolência por parte dos bancos, pelo contrário, é uma tentativa até mesmo de ofertar ao consumidor outros produtos, né, e de restartar o crédito para esse consumidor que hoje está na condição de inadimplente com esse crédito travado. Larissa, você parece que queria dizer alguma coisa? Não? Porque exatamente isso, o consumidor que está em débito com o cartão de crédito, um parcelamento, ele deixa de consumir, o que faz com que a economia gire, né? Então, a economia deixa de girar e fica localizada apenas em dívidas como cartão de crédito, cheque especial, né? Isso vai impossibilitando realmente um acesso a bens de consumo que seriam, inclusive, bens necessários, né? Não digo nem dos supérfluos, mas bens necessários que ele deixa de consumir porque ele está gastando com cartão de crédito. Então, se ele tem um cartão de crédito de R$2.000 e deixa isso no rotativo, ele vai pagar R$300, R$260 por mês se ele não pagar a fatura, e isso ele deixa de consumir algo para o filho, uma saúde, e faz com que a economia não gire, né? É verdade. Isso é muito ruim para todos. Larissa, você sabe que só os jornalistas casados que sabem que poderiam saber que você quis dizer alguma coisa. Queria dizer alguma coisa, sabe? Porque quando a mulher dá uma respirada funda assim, é porque ela quer dizer alguma coisa. Isso, maridos é que aprendem isso, não é? Não é, professor Marcelo? Mulher respirou fundo assim, o que você quer dizer bem? Não é? Basta dar uma respirada funda aqui. Estou brincando já com tá você. A resposta pronta. Aqui o Rafael, do setor Bueno, para o professor Marco. É possível poupar em tempo de crise? É possível. A gente tem que selecionar onde eu posso cortar meus gastos, né? Onde eu posso deixar de fazer algo constantemente, semanalmente, para que eu possa fazer quinzenalmente ou mensalmente, né? Então, a gente consegue sim cortar, consegue sim saber onde eu posso, principalmente onde não é necessidade. Claro que a necessidade é mantida, mas é sim muito bem viável, vamos dizer assim. Eu acho que uma das coisas assim importantes no planejamento, alguém pode até falar sobre isso, é as pessoas evitarem gastos que serão sucessivos, você não poderá evitá-los jamais e que eles vão perdurar por décadas. Eu dou exemplo. Um animal. Pense 10 vezes antes de você ter um cão. Porque o cão é uma despesa permanente, você não vai poder dar o cão para outra pessoa, ele vai ser um membro da família. Essas despesas com o cão, elas vão ser permanentes, não dá para você cortar, e elas vão ser aumentando, porque ele vai ficar velho e essa coisa toda. Outro são filhos, porque os filhos não adianta. E não pense, quem não é pai, que quer assim, não, eu vou dar, meu filho, aí quando ele tiver 18 anos, ótimo, ele vai me ajudar. Não, o filho vai ser... Com 21, com 30, com 50, ele requer... O gasto é exponencial, né? Vai ficando mais velho e vai gastando cada vez mais. É isso, né, Danilo? Eu não estou errado, não, né? Não. São duas coisas que você não deve... E mulher dá despesa também, né? Ou pode dar dinheiro também, né? Né, Larissa? Você acha que eu estou... Olha aqui, eu estou aproveitando que a Larissa está aqui sozinha e provocando. Com certeza. Não, mas mulher também... Hoje é uma parcela muito considerável na economia, tanto de custos, né? Claro. Quanto de ganhos. Né? Então, uma parcela considerável. Eu acho que hoje a sociedade não pode prescindir mais, o que seria uma coisa muito interessante, da mão de obra feminina, que representa mais do que 52% do trabalho brasileiro, não é isso? Quer dizer, ninguém mais pode... Eu não posso prescindir da minha mulher ir trabalhar. Eu gostaria que ela ficasse com as crianças, mas eu não posso prescindir do trabalho dela. E eu acho que essa é uma realidade para a maioria dos casais. Hoje a mulher, ela tem uma complementação da salarial imprescindível, né, que você não pode prescindir. Aqui o Eduardo de Campinas pergunta aqui, professor Danilo, economizar dinheiro deixando parado na conta faz com que ele perca valor?
Olha, é fato que nós enfrentamos um cenário de alta inflação, né? Nós estamos aí com uma inflação na casa dos 2 dígitos e esse dinheiro parado na conta ele está sendo corroído, seu poder de compra está sendo corroído pela inflação. Então, o cidadão precisa ter um investimento que tenha uma remuneração igual ao superior, né? Até para não ver esse dinheiro se dissolver aí durante o tempo. A Renata, professor Marco, quanto do meu orçamento posso gastar com supérfluos? Olha, o ideal seria nada, né? Mas eu acho que a gente, da mesma maneira que tem que economizar, a gente não pode deixar a qualidade de vida de lado, né? Esse supérfluo depende muito do que seja, né? Uma coisa é a pessoa ir para um clube onde vai ter uma área social, uma convivência. Eu acho que isso é muito importante numa qualidade de vida. A outra coisa é nós sairmos, né, que as pessoas chamam da balada, toda semana. Isso realmente é totalmente justo de corte. Né? Então, quantos por cento, isso é difícil. O que é importante frisar é, quanto mais economizar, melhor será o resultado lá na frente. Quanto menos economizar, pior será o resultado na frente. Agora, eu entendo que precisa ter uma discussão também, o que é supérfluo. Não é verdade? Exatamente. Por exemplo, tem gente que fala, eu conheço 72 países. E o meu pai, que era muito crítico dessas viagens minhas, falava, meu filho, para com esse supérfluo. No final da vida, ele entendeu que não tinha nada de supérfluo nas minhas viagens, que elas, na verdade, moldaram a possibilidade de eu ser um profissional mais qualificado. Então, viagem, dependendo da viagem, não é supérfluo. Então, exatamente. Essa noção de supérfluo, ela vai... O que é para mim não é para você. Não é verdade? Exatamente. E às vezes tem coisa que é supérfluo para uma pessoa, para a outra, dependendo da profissão, ela é formação profissional. Né? Então, exatamente. Eu acho que a coisa do supérfluo, ela tem uma análise assim, bem interessante. Né? Aqui a Arlete, do Jardim América, para a advogada Larissa Bariato, se a previdência privada é uma boa opção para guardar dinheiro. Então, eu acho que o professor Danilo falaria melhor a respeito disso. Eu acredito que nós tenhamos outras opções de investimento que seja relativamente superior, inclusive até porque previdência privada tem custo, né? Então, talvez, acredito que seja melhor. Eu acredito que se a pessoa tiver condições de pulverizar esses investimentos, de diversificar sua carteira, né? Não centralizando em apenas o investimento, aí vai depender do perfil do investidor, né? Para quem tem condições de pulverizar e diversificar, a melhor opção é sempre, como diz o ditado popular, nunca colocar os ovos no mesmo cesto, né? Agora, Marco, como se preparar assim para eventos extraordinários? Alguns eu vou citar. Por exemplo, eu comprei há um tempo atrás um jazigo. Não que eu pretenda morrer. Eu não pretendo, não quero, não gosto de enterro. Se pudesse, não ia nem no meu, né? Mas não posso. Mas achei que era uma forma de deixar ali um jazigo, não é? E aí eu fico pensando assim no futuro, em certas coisas. O que pode fazer para você prevenir do imprevisível? É ter esse recurso que a gente chama de recurso da emergência. Né? Esse recurso, ele tem que ter a pessoa tem que ter entre 6 e 10 vezes com liquidez imediata e um investimento seguro para que numa emergência ele tenha imediatamente esse recurso. Então, claro você fala 6 e 10 vezes o valor mensal que do salário dele. Para ele manter a vida. Isso. Então, se ele ganha 2 mil, ele tem que ter entre 12 e 20 mil num CDB, num investimento conservador e de liquidez imediata, porque também não adianta ele botar com uma carência de 90 dias, acontece o problema e ele não tem dinheiro. Né? Então, é de uma liquidez imediata para que ele possa, numa emergência, resgatar. E essa emergência é formada justamente quando a gente falou no início do programa, que é a porcentagem que ele tira para guardar mensalmente. Paulino, eu e você estamos perdidos. Pus o Paulino junto comigo aqui, viu? O Jefferson, com essa alta de preços, Danilo, como gastar menos dinheiro
com a alimentação? A única estratégia em termos de alimentação é buscar bens substitutos, né? Então, se o feijão carioca, o feijão que está em alta aí, subir o preço, é tentar trocar pelo feijão preto, o preço está um pouco menor. É buscar os bens substitutos para tentar manter os gastos no mesmo padrão. Larissa. Não tem muito... Uma característica que a gente vem observando nas donas de casa, né, principalmente, é a troca do produto, né? A troca de uma marca, né? Em época de crise não é época de priorizar marcas, né? Então, você acaba substituindo. Muitas vezes até é um momento de descobrir novas marcas, né? Porque nós temos marcas que estão no mercado que a gente nem conhece. Agora, isso é uma coisa assim que precisa ser feito com muito critério, porque tem coisas que a pessoa troca, por exemplo, e na verdade está fazendo uma troca que de redução de despesa não tem nada. Eu vou citar uma coisa que eu sei, por exemplo. Você pega que é uma coisa, um teste que eu já fiz. Você pega um copo, por exemplo, de arroz cristal, para citar um arroz que nós conhecemos, e você cozinha. E pega um copo de outro arroz que seja mais em conta. Você vai ver que, na verdade, a sua economia não está sendo nenhuma, porque um tem muito mais arroz, é muito mais qualidade, ele rende mais na panela. Então, a conta parece boa, mas não é. Então, a pessoa compra lá um pacotão, e esse pacote que ele compra, ele não dura tanto tempo quanto o outro que é melhor, não é? Então, tem alguns produtos que são de marcas consagradas e que a pessoa tem que fazer a troca com muita cautela, né? Tem que conhecer. Tem que conhecer. Você comentou de mulher aqui também, me permita fazer uma brincadeira. Se você quer economizar no supermercado, leve sua mulher. Porque o homem faz compra em 15 minutos. 15 minutos. Mulher pesquisa preço, e ela acaba tendo essa Compara paciência maior para Embora comparar. existam mulheres e mulheres, né? Mas a minha mulher até economiza muito no supermercado, porque eu não tenho paciência. Mas o que ela economiza no supermercado, ela gasta no sapato. Não, mas o que eu queria dizer, a minha mulher, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ela economiza, olha lá, e na saída ela compra uma orquídea. Tudo que ela economizou foi na orquídea. Então, e é coisa muito mulher é mais feminino, né? Mas Quer se dizer, ela não faz uma economia, economizado... olha tudo direitinho e no final compra um negócio que a economia foi toda pro ralo. Né? Então, mas vamos pensar por outro lado. Se ela não tivesse economizado, ela não ia trazer essa beleza, esse perfume. Claro. Né? Então, o homem tem essa praticidade, né? Ele não ligar para certas coisas que, graças a Deus, as mulheres ligam. Por isso que o mundo é mais bonito com elas. Paulino, você quer ir para o intervalo comercial? Então, espera aí. Antes disso, vamos falar sobre a Escola Internacional, onde você faz um belo investimento, colocando seu filho na Escola Internacional, que lá tem o integral e é uma escola bilíngue. Fica ali em frente ao Shopping Bougainville, no setor marista. O telefone é o 3241-8600. Seu filho vai ficar muito satisfeito e você também, porque está investindo em algo extremamente importante, ok? E não se esqueça de levar a sua família para economizar e comer muito bem. Pode tirar a Escola Internacional e na República da Saúde. República da Saúde, tudo feito com azeite de oliva virgem. Você come muito bem na República da Saúde. E confira também lá a carta de vinhos da República da Saúde. O telefone é o 3942-6575. Nós vamos um breve intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você. Garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade.
o Jorge está brincando comigo. Ele diz, ô Neval, você é meu ídolo. Foi a única pessoa que deu um jazigo para a sogra e ainda falou em público. Você é um mito, sou seu fã. Olha que brincadeira, eu fiz uma brincadeira uma vez, nunca esquecem disso que eu brinquei. Não foi a minha sogra, foi um cidadão que deu de presente o jazigo para a sogra e a sogra não quis usar e ele ficou muito chateado com ela. Bom, é brincadeira. As sogras são maravilhosas, elas são muito importantes. O Cássio, acabei de me divorciar. Por onde eu começo a reorganizar minhas finanças? Olha aí, professor Marco, como é que ele reorganiza tendo se divorciado? Ele tem que primeiro separar detalhadamente todas as receitas e todas as despesas. Né? E quando a gente fala de todas as receitas, se ele tem um salário, se ele tem um aluguel, separe salário e aluguel, que são receitas diferentes, são origens diferentes. E as despesas, a mesma coisa. Então, não juntem despesas tipo o condomínio com o IPTU com o aluguel. Discrimine cada um, detalhe cada um. Porque quando ele detalhar, ele vai ter uma maior noção de onde ele pode começar a gastar menos. Às vezes nem precisa cortar. Às vezes um simples ajuste no orçamento, ele já consegue colocar tudo em dia. E principalmente num momento de separação, né? Ok, o Rogério Rosival, o que me surpreende é ver todo mundo reclamando do feijão do arroz, só que em Goiânia já teve 3 festas com ingresso acima de R$600. E ainda vai acontecer mais 2. A Vila Mix, o ingresso está... É 1.200 a Vila Mix? Deve ser 200, não? 1.200? Ô, louco, mas sério mesmo? O top é 1.200. Olha, 1.200 para ver cantor sertanejo é muita vontade, né? E todas as festas estão com recorde público. A crise é só para o que é essencial. Para a farra nunca tem crise. Eu fico pasmo com isso, porque você veja bem, um grande balé em São Paulo, um teatro de primeiríssimo nível em São Paulo, municipal, teatro municipal, ali no camarote, não chega a esse preço. Então, a pessoa gosta mesmo, né? A Cleia, do setor Coimbra, como adotar o consumo responsável? Ela pergunta para a Larissa. Você pode falar, Larissa? Claro. Então, nós estávamos falando agora, deu o exemplo da separação e também para ele não juntar as despesas, né? Eu vou dar um exemplo em relação ao empresário que acontece muito. O empresário acaba misturando, principalmente quando você fala de um empresário individual, né, que tem aquela atividade corriqueira, uma atividade que não tem uma organização econômica, não tem uma estruturação, e aí ele mistura o que é individual, que é familiar, com o que é a receita e as despesas da própria atividade. Isso faz, tanto para o empresário quanto para a pessoa física, um contrassenso do que poderia ser um consumo consciente ou responsável até, né? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é discriminar, como o professor já falou diversas vezes, discriminar quais são os seus gastos, quais são as suas despesas e identificar ali o que é realmente necessário e organizar essas despesas ao ponto de poder, além de ter uma economia, ter uma reserva, também poder pagar as contas, né, de forma organizada e responsável. Isso, sem dúvida nenhuma, é um consumo consciente. E adquirir bens em relação ao consumo, nós até conversávamos no intervalo a respeito do superendividado, né? É ter a consciência do quanto você vai pagar por um determinado produto. Porque às vezes você vai parcelar, como foi a pergunta sobre o parcelamento do cartão de crédito, você vai parcelar, acredita que aquilo não tem juros, né? E sem dúvida nenhuma aquilo está embutido, né, diversas despesas, e até quando a pessoa não tem condições de pagar o cartão, isso vai para o rotativo, isso acaba se tornando um produto muito mais caro do que na verdade seria. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um contrassenso em relação ao consumo responsável. Você queria acrescentar alguma coisa, Marco? Muito rápido, a doutora Larissa botou num ponto muito importante, que é a separação das família, minha receita, minha vida privada com a minha vida empresarial, né? É um erro muito comum os empresários pequenos irem a um restaurante e passar o cartão de débito da empresa. Não pode ser. Tem que separar empresa e família.
Claro que a receita, o empresário, o prolabore dele... Ele usa como quiser. Exatamente, mas também se a empresa tem 50 mil, um exemplo, de receita, de faturamento por mês, ele vai querer um salário de 30? Então, peraí, não vai dar certo. Então, ele tem que realmente ter um prolabore em que ele possa dar continuidade saudável à sua empresa e que também não prejudique o lado pessoal dele. E que tenha 2 planilhas, uma para parte pessoal e uma parte profissional. Ok. A Rosa, boa noite. Nossa, como é bom ver o Rosenval, gosto muito dele. Acompanho pelo rádio. Muito obrigado. Nós estamos toda manhã, né, Danilo, das 8 às 9, lá na 730 AM. É muito gostoso o rádio, a gente pode brincar mais, é mais agradável. O Pedro, boa noite. Olha como está difícil, porque agora temos a bancada ruralista no poder. Tudo que a Dilma fez acabou em poucos meses. Olha, eu gosto do programa do rádio e TV. Obrigado por dar essa alegria de ter você aqui na minha casa. Eu que agradeço pela sua audiência. Mas é que não é o que a Dilma fez e acabou em poucos meses. O que a Dilma não fez é que está caindo no nosso colo, né? Ou o que ela deixou de fazer. Aqui, estou tentando ver... Na verdade, acabou tendo uma sobretaxa agora para o agronegócio, né? Que vai... Aqui, o Paulo, para a Larissa, quais são as dicas para, desde já, o empreendedor conseguir se prevenir de problemas de ordem jurídica? Sem dúvida. Primeira coisa, separar as despesas como nós falávamos agora. Até porque, se você tem uma sociedade, ou se você é um empresário com responsabilidade limitada, que é a grande vantagem de se empresariar, né, se desenvolver e realmente ter uma sociedade empresária, é você poder ter essa separação de patrimônio. E se você começa a misturar o patrimônio, a utilizar o cartão de crédito corporativo, a pagar as contas pessoais com o dinheiro da empresa e vice-versa, você causa uma confusão patrimonial. E a confusão patrimonial, ela acaba gerando, por má gestão, ela vai gerar lá na frente até a possibilidade de uma desconsideração da personalidade jurídica, né? E os credores da sociedade alcançarem o patrimônio dos sócios, né? Se isso realmente não tiver essa separação, se houver essa confusão patrimonial. Então, a primeira coisa é isso. Ok. O Brumel Souza, do Solange Parque, pergunta aqui para o Marco. Tenho pretensão de obter essa certificação de planejamento financeiro pessoal. Eu gostaria de saber sobre este mercado. O CFP, Certified Financial Planner. Exatamente. Tá? Essa certificação particularmente eu tenho, é a maior mundial de planejador financeiro. É um mercado muito atraente, é um mercado que tem uma abrangência, uma demanda muito grande, exatamente pela carência da educação financeira. Né? Tem muita gente precisando dessa orientação correta, claro que sempre visando o lado cliente, tá? Agora, com relação à prova, é uma prova difícil, não é uma prova fácil, são 6 módulos, você tem uma ideia, o dia inteiro de prova, se não me engano, são 160 questões, até o IBCPF, que certifica, né, os profissionais CFP, é o Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. Eu sou o representante do IBCPF em Goiás, faço parte do Comitê de Educação Financeira do IBCPF. Agora, resumindo, é uma profissão muito gratificante, que você vê realmente mudança na vida das pessoas, quando você passa essa informação correta. Nós estamos aqui usufruindo dessa água aqui. Tá vendo, Raulino? Olha aqui. Levite. Essa água Levite é o seguinte. Então aqui a água Levite. Ela é uma água que tem alto teor de vanádio. É um mineral antioxidante raríssimo na natureza. Ela limita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra a diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas recomendam esta água. Você pode entrar no site Águas do Bem. Você entra na internet, Águas do Bem. E você pode adquirir essa água que eu recomendo altamente para a sua saúde, ok? O Carlos André, do setor Bueno. Danilo, quando a poupança pode ser uma boa opção para aprender como economizar dinheiro? Poupança, infelizmente, não é uma boa opção, né? Até considerando que nós
como dito no início do programa, estamos aí diante de um cenário de uma alta inflação. O rendimento da poupança hoje ele não se equipara sequer à inflação, né? Então, eu sequer chamo poupança de investimento. Eu acredito que a poupança ela surge como uma forma, para quem precisa de um dinheiro com uma liquidez imediata, uma forma de se fazer uma reserva, mas de fato, em termos de rentabilidade... É melhor do que deixar debaixo do colchão. É melhor do que deixar debaixo do colchão. Ou deixar na conta corrente. Eu acho que os únicos momentos que a poupança pode passar interessante é o jeito, não, em vez de eu deixar na conta corrente ou debaixo do colchão, eu deixo na poupança. Então está valendo. Do contrário, precisa fazer uma aplicação melhor, não é isso? O Paulo Sérgio, eu comecei há anos atrás a criar e adestrar cães. Minha família me criticou muito. E hoje em dia crio cachorros como filhos. E eu estou vendo hoje o fruto do trabalho que eu comecei há anos. Tem que ter fé e inovar no trabalho que você gosta de fazer. É uma grande verdade. A pessoa, olha, ela tem que fazer o que gosta. Não adianta. Se fizer o que não gosta, pode até ficar rico, mas fica infeliz. Exatamente. E a infelicidade custa caro pra caramba, né? Verdade. Ela custa dor no estômago, estresse, diabetes, e vai por aí, não é? O Ivan, para o Marco, se a pessoa ganha R$2.000 por mês, quanto ela pode poupar por mês, se é possível poupar? Olha, possível sempre é. Mas como a gente mencionou, a gente tem que botar todos os custos separadamente. Porque pode acontecer, o que a gente até falou no início do programa, chegar no final do mês, das necessidades básicas, não sobrar. Então, eu acho que sempre vale um esforço maior da gente pegar uma porcentagem pequena, nem que seja R$100 por mês, R$150 por mês, né? E guardar. Né? E existem investimentos muito bons em bancos menores, que é o CDB, melhor que a poupança, com liquidez diária que rende muito mais. Eu já vi alguns economistas dizerem isso, e acho que é uma coisa sábia. Toda pessoa que gasta $1 ou R$1 a mais do que ganha, nunca vai para frente. Toda pessoa que gasta $1, R$1 menos do que ganha, tem uma chance de progredir melhor. Né? Quer dizer, para dizer que essa equação simples de gastar menos do que ganha, ela é uma coisa salutar, é isso? Isso. E o mais importante é o seguinte, não importa o quanto você ganha, o que importa é como você gasta. Como você gasta. Tá? Por quê? Eu tenho clientes que ganham 100 mil por mês, mas gastam 130. Não. Mas eu também tenho clientes que ganham 5 mil, que todo mês 2 mil estão botando. Eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço que eu tive um caseiro meu que fez uma casa muito boa, um sobradinho, trabalhando para mim quase 10 anos. E eu tenho um jornalista, que eu não vou citar o nome aqui, mas na imprensa todo mundo sabe, que chegou a ganhar R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês. E não tem nada hoje, porque não faz a coisa certa. Agora, eu acho que uma coisa que a gente pode comentar aqui, é preciso entender também que existem certos investimentos que compensam essa equação básica, né? Vamos dizer assim, a pessoa que faz o investimento comprando uma casa, e ele, naquele momento ali, ele vai, empurra daqui, puxa de lá, alguns meses ele fica devendo e tal. Mas por quê? Porque há um bem por trás desse gasto, vamos dizer assim, que ultrapassa o limite. Né? Desde que você tenha um investimento que compensa isso, você pode romper isso. Estou certo? Não? Pode. Inclusive, existem algumas vezes em que você pode realmente não até usar, aí já até falando um pouco mais de empresa, não usar o capital próprio e buscar um financiamento. Tem várias fontes de financiamento baratas no mercado. Né? E que isso também, em algumas situações, é raro, mas pode acontecer no lado da pessoa física também. Ok. Olha, a JL2 é uma empresa que faz planejamento da sua obra. Planejamento para a sua obra começar e terminar na hora certa e com um montante de investimento que você planejou desde o início e não sair disso. É a JL2.
O telefone é o 9095-7150 ou 8550-0093. Pode ligar lá, que eu recomendo altamente. Eles conseguem realmente fazer com que sua obra tenha um planejamento com começo, meio e fim e não saia do orçamento previsto. E a Subilt? O Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. O Hot Belly é a segunda marca fundada pelo Sul e está em 5 unidades. A Central do Sul fica ali na rua 22, número 384, setor oeste. O telefone é 4012-1066 e tem também o Subilt for Men, para os homens só. Especial para eles. Um abraço para o Sul. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com Opinião em Debate nesta noite, falando sobre planejamento financeiro e o próximo programa, a posição e a importância da mulher na advocacia goiana. É muito interessante fazer essa análise dessa posição da mulher. Aqui o José Augusto para o professor Marco Harbich, que é lá da Planejamento e Consultoria Jurídica TER, não é isso? TER. É uma empresa que ela faz esse tipo de prestação de serviço. Eu preciso cortar despesas. Por onde eu devo começar? Olha, sempre tem um gasto, por exemplo, cursos de guitarra, um exemplo. Será que o curso pode deixar um pouquinho para o lado? Né? Onde eu posso economizar com alguma bebida, alguma coisa nesse sentido? Uma bebida que eu digo não é o lado alcoólico de ser, não, claro que não. Né? Mas eu acho que você pode deixar economizar no cartão também, os parcelamentos. Não parcele no cartão, isso pode virar uma bola de neve. Né? É porque tem gente, eu não digo nem entrar no crédito rotativo do cartão, pagar um mínimo, não. Eu digo de pegar o cartão, passo em 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Isso é muito tentador. Né? Exatamente. E aqui você vê que é o único mercado que autoriza isso. Por quê? Porque as lojas sabem que o teu lado comportamental, ele não vê o quanto que você como consumidor, não vê o quanto de juros está pagando, vê se a parcela dá no bolso. Não, mas tem parcelamentos em cartão que são sem juros. O juro está embutido. Como? Né? Não, assim, no preço, você fala? Porque eu tenho tentado analisar, ver se isso está existindo, assim, na prática. Eu vou lá, tem uma geladeira, aí quanto custa essa geladeira? 3 mil? Tá bom, mas eu faço para você em 6 vezes no cartão. Mas e se eu pagar à vista, quanto o senhor me faz? Não, 3 mil. O problema não é o cartão, eu vejo. Né? Como é que é isso? Até porque isso é proibido pelo CDC. Por isso que eu estou dizendo. Né? Parece que tem, em alguns casos, sim, né? Você ainda pode ter uma barganha, mas como o Danilo ia falar, o problema não é o juros do cartão. A loja já supõe que você parcelaria essa compra e já embute juros no preço. Então, se você comprar à vista por aquele preço, para ele é ótimo. Porque ele está ganhando juros à vista. Falando de dois assuntos assim, dentro dessa questão bancária, o cartão de crédito pode ser talvez uma solução de controle das finanças. Né? Se a pessoa passa a usar o cartão, às vezes ela tem benefício de milhagem, ela consegue no final do mês ter uma leitura dos gastos, né, que foram gastos. Agora, o problema é o crédito fácil, o crédito disponível. É gastar um dinheiro que você não tem. E aí, dando uma dica concreta aqui para o consumidor, essa relação de consumidor com o banco é uma relação de direito consumidor. Nós estamos diante aí de contratos de adesão e ele adere àquelas cláusulas, àquelas condições, muitas vezes, né, observando tão somente valor de parcela, ou observando tão somente se aquilo cabe no seu orçamento. Porém, uma questão que é pouco divulgada
que eu vejo, talvez com uma estratégia de conseguir aí reduzir despesas, é a figura da portabilidade bancária. Hoje, o consumidor, assim como ele tem o direito de fazer uma portabilidade de linha telefônica, a figura da portabilidade, de forma semelhante, ela é possível. Né? O Banco Central já regulamentou essa questão em 2014, só que isso é pouco difundido, é pouco divulgado. O cidadão tem esse direito. E a portabilidade bancária, por sua vez, é uma ótima estratégia para barganhar melhores taxas, para barganhar melhores condições. Porque o Banco B, muitas vezes, oferece melhores condições para você ser o correntista, né? Enfim, porque antes, para você mudar de banco, era uma tragédia, né? Você não mudava porque era uma encrenca tão grande. Era uma tragédia, né? Era complicado. Você consegue fazer Como é que é? essa portabilidade. Financiamentos a longo prazo, você consegue fazer essa portabilidade, né? Não só no cartão de crédito. Aqui, Larissa, o Alif Stanley, aluno seu. Olha que legal. Como deve ser a relação do empresário com o meio ambiente da atual crise? Sem dúvida nenhuma, isso tem que fazer parte da carteira do empresário, né? Desde das atitudes mais simples, né, do dia a dia, do consumo consciente, né, diminuir a utilização de descartáveis, né, de papel mesmo, né? Hoje no judiciário nós utilizamos muito processos digitais que têm lá suas polêmicas, seus problemas, tal, mas que sem dúvida nenhuma é uma solução para esse consumo consciente. E também participar de ações, né? Ações que têm um cunho sustentável. Isso tem, inclusive, um reflexo até na condição tributária, né? Então, isso acaba refletindo. Então, sem dúvida nenhuma, participar de ações. Você sabe que uma coisa que atrapalha no meu plano pessoal, posso fazer essa confissão aqui, a gente a não diminuir despesa, é complexo. Eu confesso que eu sou altamente complexado, isso é complexo de infância, de adolescência, de pós-adolescência, com carro. Eu já fiz na ponta do lápis todos os cálculos e cheguei à conclusão que não é vantagem você ter um carro. Não é. Se você alugar um carro quando você for viajar, nas poucas vezes que você viaja, se você usar agora o Uber ou até táxi, o carro dá muito mais despesa. Mas eu não consigo me livrar, embora eu ande muito de bicicleta, do complexo de não ter um carro. Você tem carro? Não, não tenho. Me parece que eu não dou conta dessa ruptura umbilical. Fala, não, mas e quando eu precisar? Quando você precisar, você paga. Mas eu não consigo. Mas o carro, realmente, se você pensar bem, você não tem, não é, professor Marcos? Para quem anda até 80 km por dia, realmente o táxi, o Uber, sai mais barato que um carro. Né? O carro você tem todas as despesas, depreciação do carro, seguro, combustível, enfim. São uma batida, multa, estacionamento. Então, quer dizer, se você anda, fizemos um cálculo que se você anda até 80 km por dia, você não, o táxi, o Uber, sai mais barato do que o seu carro próprio. É verdade. Eu fiz essa conta também. E andar de bicicleta fica mais barato ainda, né? Eu tenho tentado andar sempre de bicicleta. Né? E saudável. É um consumo consciente. Aqui o André, para a Larissa, eu acho que essa pergunta foi feita, mas veio de novo. Quais são os principais problemas que os empresários têm na parte jurídica? Você parece que respondeu isso. Respondeu, sim. Então tá. O Brumel Souza, do Solange Parque, para o Marco, gostaria de saber sobre como está o campo de trabalho para o profissional CFP, é isso? CFP. CFP em Goiânia. E dentro de um banco, como seria a atuação deste profissional? O campo, acho que não só para Goiânia, no Brasil inteiro, é muito bom. É uma demanda muito crescente. Né? Existem pouquíssimos CFPs no Brasil, cerca de 2.000. Né? Se ele pretende seguir uma carreira solo, consultor, né, um planejador financeiro, tem que ter paciência, porque é um trabalho bem de formiga, então tem que ter um fluxo de caixa para que durante um período até ele formar uma carteira. Né? E dentro de um banco, e principalmente em Goiânia, que tem pouquíssimos certificados, você tem uma ideia, em Goiás só tem 15. Né? Felizmente aqui nós temos que administrar muito bem o nosso tempo, porque é televisão. Muito obrigado pela presença do Marco, que é lá da TER, Planejamento Financeiro. Tem lá, seu endereço tem na internet, né? Só você pôr TER Planejamento, você descobre e pode utilizar o serviço dele. Da Larissa Bariato, muito obrigado, Larissa. Muito obrigada. E do Danilo Orcida, que é grande economista. Danilo Orcida já está aqui muito conhecido em Goiás, dos mais capacitados que nós temos entre
os bons está o Danilo. As minhas considerações finais são as seguintes. É preciso que a pessoa sempre esteja presente no que se pode chamar de uma despesa mensal, anual, seja o que for, consciente. O que é a consciência disso? É aquilo que você faz, que você pode bancar. E é fácil, pelo bom senso, você sabe que pode bancar. Porque as pessoas que não têm essa consciência acabam ficando inadimplentes, ficando no SPC, e às vezes prejudicando até a família. E jamais, nós não abordamos isso no programa, mas é bom falar aqui no final, nunca empreste seu nome, nunca empreste seu cartão, nunca empreste a sua credibilidade financeira para ninguém. Quando eu digo para ninguém, significa que avós não devem fazer isso para os netos, que os pais não devem fazer para os filhos e assim por diante. Então, a sua identidade financeira deve ser muito bem preservada e tem que ser sua, porque tem muita gente sofrendo por conta de ter emprestado o nome para terceiros. Isso não se faz. É igual escova de dente. Você tem a sua, o sujeito vai lá e tem a dele e estamos conversados. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.